Vamos começar nosso nono encontro com a psicossomática psicanalítica do nosso departamento no Instituto SEDES. Antes de começar, eu queria agradecer a todos a presença de todas e de todos aqui, e também pelo interesse de vocês em saber e em discutir mais sobre essa temática da psicossomática psicanalítica. Para iniciarmos o nosso evento de hoje, pensei em compartilhar um questionamento, que é como se escuta quando não se sabe como contar uma história, né? Como sensibilizamos os nossos ouvidos para manter o interesse de permanecer conectado naquele que conta uma história que tem muitas pausas, às vezes poucos detalhes, ou até uma desvitalização na forma que narra o que quer contar. Às vezes é uma história muito factível, assim, né? Quase documental, em que conta, mas não engaja muito o outro a participar daquilo que quer ou que precisa contar. É uma história com corpo, né? Afinal, você tem essa história. Mas será que não tem alma? Né? Como é que algo pode ter corpo, mas não ter alma? Né? Tem que ter alma. Que desafio é esse da gente manter se escutando, conectado, vivo, para se buscar a alma dessa história? Como se a alma estivesse a ser percebida na miudeza de alguma coisa que ainda não se sabe que é a história, né? Pensei que precisava se entender muito de história para se perceber a alma, mas não, né? Precisa se entender muito da alma para se ouvir história. Ou talvez precisa acreditar que há alma em toda história para continuar a apostar naquilo que se escuta. O que vemos na clínica da psicossomática psicanalítica é isso. Acreditar que não é privilégio de quem sabe contar história, que se pode ter a alma cuidada, e que muitas vezes a gente se depara com histórias terríveis, e só precisavam de ouvidos delicados para aguentar perceber juntos suas tenebrosidades, suas comicidades, suas aventuras, o que eu estou chamando aqui de alma. A especialização em psicossomática psicanalítica do departamento está há 33 anos buscando estudar, desenvolver e transmitir sobre as diversas formas de se ouvir histórias e de se compreender a pluralidade da clínica, tanto a subjetividade quanto as suas manifestações de sofrimento. Em 2026, o curso de especialização abrirá sua segunda turma online, ampliando o alcance dessa escuta para lugares além de São Paulo capital. O projeto clínico, fruto de alunos, ex-alunos e professores dessa especialização, teve seu início há 25 anos e também foi propulsor de pesquisas e ampliações das práticas clínicas. Hoje, nomeado de Propsicossoma, o projeto avança para uma nova fase de sua trajetória e tem desenvolvido seus próprios e novos parâmetros para permanecer oferecendo um espaço de troca, escuta e construção de saber sobre a psicossomática psicanalítica. No encontro de hoje, vamos ouvir dois casos, vindos e pensados desse projeto clínico. Ouviremos Denise Moreira, psicóloga e psicanalista, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica e do Propsicossoma, e professora do curso de Introdução à Psicossomática Psicanalítica. Com ela, Ana Silvia também contará o caso, que é psicóloga, especialista em psicossomática psicanalítica do Instituto Sete Sapiense, professora do curso de Introdução à Psicossomática do Instituto Sete Sapiense e também membro do Propsicossoma. E Rubens Wollich, psicanalista, doutor pela Universidade de Paris 7, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica e professor da especialização, e autor dos livros Psicossomática, de Hipócrates à Psicanálise, e Passes da Alma, Desafios do Corpo, Figuras da Hipocondria, pela editora Blusher, e co-organizador da série Psicossoma da Casa do Psicólogo. A partir desse momento, peço a todos que deixem seus microfones desligados e abriremos novamente no final da apresentação dos casos, das falas. Lembrando também sempre do sigilo e da confidencialidade dos casos, apesar de serem casos já publicados, autorizados pelos pacientes e também com suas identidades preservadas, é sempre importante lembrar. No final, convido vocês a ouvirem com alma também os relatos aqui postos e formularem perguntas e apontamentos para poder fomentar a nossa discussão, que ao final das falas será abertos microfones para a gente poder conversar
Quem quiser também pode enviar perguntas no chat, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, que depois a gente troca. Passo a palavra agora para o Rubens. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês e especialmente a parceria, né, e a colaboração de todos os colegas que ajudaram na preparação desse evento, tá? Em nome dos professores da especialização em psicossomática psicanalítica, eu queria agradecer ao Núcleo de Comunicação e Eventos, né, do nosso departamento, a Miriam, a Ana, né, a Luciana também, que ajudou bastante na divulgação e na preparação, e, claro, né, Denise Moreira, a Silvia, a Bruna, né, que estão aqui conosco para coordenar essa conversa. Então, eu queria começar apresentando para vocês, né, uma espécie de panorama que vai ajudar a entender assim o pano de fundo para quem não está familiarizado, talvez tanto com a psicossomática psicanalítica, né? O pano de fundo para entender a escuta clínica, né, e os dispositivos que a gente pretende compartilhar a partir do trabalho do projeto clínico em psicossomática, que já tem 25 anos, né, fundado por ex-alunos da nossa especialização, que é exatamente algumas referências, né, da psicossomática psicanalítica. Para aqueles que já conhecem, né, vai ser uma oportunidade de relembrar um pouco, né? Então peço um pouquinho de paciência só para a gente poder ter essa perspectiva mais ampla, né? E compartilhar com os colegas que estão chegando nessa área. E eu queria começar pensando com vocês exatamente esse campo da psicossomática, né? Um pouco óbvio pensar que a gente fala das relações entre psique e soma, mas tem diversas abordagens para isso, né? A gente sabe que, geralmente, a gente pensa o campo somático principalmente a partir da ciência, da medicina, referidas a uma anatomia, a uma fisiologia que pensam o corpo biológico a partir de sintomas e doenças orgânicas, né? Mas há muito tempo, né, principalmente desde o surgimento da psicanálise, né, graças ao Freud, como a gente sabe, né, essa questão das relações entre corpo e mente sempre teve presente, na verdade, bom, também sabemos que essa é uma questão filosófica que acompanha o homem, né? Desde o início da, da filosofia, da época grega, etc., né? Mas vamos pensar num período mais recente, desde a psicanálise, né? Principalmente o fenômeno da histeria, quando a gente começou a pensar o psíquico, né, a partir da histeria, e o Freud revelou muitas relações entre o psíquico e o somático, né, o salto do psíquico para o somático, do somático para o psíquico, ele falou sobre as fontes somáticas da pulsão, sobre a interface, né, entre o ego e a realidade, passando, né, por um ego corporal. E justamente, né, nessas duas vertentes existe um mistério. O que é que faz a ligação entre o psíquico e o somático? E uma das revelações da psicanálise é justamente ter permitido explicitar que essa passagem e essa ligação entre o psíquico e o somático se faz pelo relacional, né? Então, tanto o desenvolvimento humano, o semelhante, o outro, a família, a sociedade, né? Justamente é o que permite a transcendência de um corpo biológico para o corpo erógeno, para um corpo imaginário, um corpo que pode ser representado. E essa presença do relacional, ela é fundamental para a gente entender exatamente o quanto é mais possível ou menos possível a gente fazer essa passagem. É justamente nessa interação, né, entre essas três dimensões que a gente formula o termo de economia psicossomática, inspirado na metapsicologia freudiana, né, que fala da dimensão tópica, dinâmica e econômica, que fala dos investimentos, que fala das localizações psíquicas, né, id, eu, supereu, né, inconsciente, pré-consciente, consciente, que estão absolutamente enraizados em fontes somáticas. E a psicossomática a psicanalítica, justamente no nosso trabalho, né,
ao longo das nossas construções, da nossa especialização, das nossas publicações e eventos, como esse que a gente está fazendo agora, né? Uh, ela busca justamente estudar, pesquisar e principalmente oferecer recursos clínicos para trabalhar nessas interfaces, né? Quando essa passagem entre o somático e o psíquico, essa comunicação pode ser feita, quais são as consequências da impossibilidade, né, dessa transicionalidade que permite a articulação e a integração entre o psíquico e o somático. Então, nós desenvolvemos, né, a partir da inspiração de toda a psicanálise que tem as fontes no Freud, no Lacan, Winnicott, Ferenczi e muitos autores que nós trabalhamos na nossa especialização, né, e que nós nos dedicamos a estudar, nós nos dedicamos a uma teoria e a uma clínica que articula, né, vários autores que eu nem tenho tempo de mencionar aqui, que pesquisam essas questões. Então, tem Pierre Marty, tem Michel Fan, tem Leon Kreisler, né? Tem Rosine Debré, enfim, a lista é grande, né? Mas tem também alguns mais conhecidos, né? Como o próprio Winnicott, como o próprio Ferenczi, né? Que trabalham essas questões e que também nós trabalhamos na nossa formação e em nossas atividades. A gente também revela, por meio da psicossomática psicanalítica, e a gente tem isso muito presente na nossa especialização, que para a gente fazer essa passagem, para a gente poder fazer essa circulação, tanto do ponto de vista do cuidado com a infância, do ponto de vista da clínica, do ponto de vista de trabalhar as manifestações, né, patológicas mesmo, as doenças, sejam elas orgânicas, sejam elas mentais, mas que sempre tem uma interface entre elas, a gente ressalta a importância da dimensão transdisciplinar. Quer dizer, não apenas médicos, não apenas psicólogos, né, mas todos os profissionais de saúde, né, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, a lista é longa, né, tem uma função importante e não específica, justamente. É importante para nós é exatamente estabelecer esse diálogo e a nossa especialização ela está aberta exatamente. Temos nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, pedagogos também, né? Porque justamente a gente consegue e busca compreender e transmitir a importância desse olhar, muito mais do que uma clínica apenas, né? Desse olhar para o desenvolvimento, para a importância de cada uma dessas dimensões das relações humanas na constituição de uma economia psicossomática que possa ser consistente e que possa, segundo as perspectivas teóricas, né, que a gente trabalha, que possa efetivamente permitir, né, e esse é um ponto importante da nossa perspectiva teórico-clínica que vocês vão ver nos casos, né, se possível, uma possibilidade de lidar com as situações de vida, conflituais ou não, pela possibilidade de elaboração psíquica, né? Para nós, na perspectiva que nós trabalhamos, é importante que as experiências humanas possam ser pensadas, possam ser sonhadas, possam ser elaboradas, né? E, sobretudo, em situações de conflito, em situações potencialmente traumáticas, né? Vocês vão ver pelos casos que a Denise e a Ana Silvia vão apresentar, que é o trabalho cotidiano, né, do projeto clínico em psicossomática, que efetivamente o trabalho consiste em criar recursos representativos, recursos de elaboração psíquica para poder evitar transbordamentos pelo somático, pelo comportamento, como a gente vai poder observar nos casos. E por fim, né? Eu acho importante a gente também destacar que essa é uma clínica que precisa da interação, que precisa do trabalho transdisciplinar, e as instituições de saúde, instituições educacionais, são aquelas que justamente oferecem com os maiores desafios que a gente conhece, né, e as dificuldades de trabalhar em instituições, as melhores condições de exercer, né, essa clínica transdisciplinar, essas trocas com outros campos de conhecimento, né? Então, no nosso programa, por exemplo, a gente tem uma disciplina, né,
psicanálise, a psicossomática em instituições de saúde, onde especificamente a gente pensa, né, a presença e a interlocução possível com essa clínica e, sobretudo, também com a cultura, com a sociedade, porque todas essas dinâmicas que a gente está descrevendo, elas são frutos e também podem repercutir na dimensão social e na dimensão cultural, né? Então, em meio a todas essas articulações, quer dizer, a gente tenta gestar o nosso projeto, a nossa proposta, né, de transmissão, né? Que ao longo desses 33 anos de existência, né, como a Bruna lembrou, quer dizer, já produziu muitos frutos, né? Já produziu, além da própria especialização que se sustenta ao longo desse tempo, produziu esse projeto clínico que há 25 anos vem exercendo, né, essa prática clínica inspirada nessa perspectiva, produziu o departamento de psicossomática psicanalítica, né, que desde 2017 reúne atividades, né, de pessoas que fizeram a especialização e outras pessoas de fora também da especialização que estão identificadas, né, e que sintonizam com a nossa proposta, né? E também, né, desde 2019 a gente tem uma revista, né, uma revista chamada Trama, que reflete esse espírito de rede, esse espírito de economia psicossomática, que quanto mais consistente essa economia, quanto mais consistente a trama psicossomática, a gente percebe, né, as melhores condições dos sujeitos, dos grupos, das instituições, e por que não? A gente pode pensar também da sociedade, né, de pensar os seus conflitos, de pensar suas dificuldades, e pela via da elaboração, né, poder elaborá-los e tomara superá-los, né? Então, eu passo a palavra para a Denise e para a Ana Silvia, né, que vão apresentar o caso. Por enquanto, tudo isso que eu estou apresentando para vocês, para alguns pelo menos, pode parecer um pouco abstrato, né? Por meio desses casos, vocês vão poder ver exatamente a importância dessa articulação, né? E depois dessa apresentação, eu ainda volto para dar uma palavrinha onde, concretamente, né, toda essa rede, espero, possa ficar um pouquinho mais abstrato com alguns comentários a respeito. Então, agradeço a atenção de vocês. Bom, olá, bom dia a todos, todas. Agradeço também a presença de todos. Agradeço o Rubens por essa abertura, que vai facilitar muito a compreensão, a Bruna, né? E gostaria de agradecer aqui a Ana Silvia, parceira de longo tempo, de aceitar o convite de vir trazer o caso dela para a gente poder fazer essa troca aqui. E em cima da hora, né? A gente acabou chamando em cima da hora e ela topou. Obrigada, querida. Bem, vamos lá. Casos, corpos, histórias. No início, o caos. O bebê emerge das águas profundas do ventre materno, totalmente desamparado, de acordo com Winnicott, num estado de não integração primária. Excitações produzidas por estímulos endógenos, exógenos, sentidos presentes, mas não ligados entre si. Incapaz, por ele mesmo, de organizar de alguma forma essas moções por vezes tão violentas. Pouco a pouco, segundo Marti, esses fragmentos, intermediados pela função materna, vão sendo associados em um mosaico, ainda não organizados num sistema comum e autônomo, e progressivamente o bebê vai tomando para si esse poder de organização, ampliando e organizando em sistemas cada vez mais complexos. Um dos pilares da Escola de Psicossomática de Paris, na qual nos inspiramos, é o olhar para o funcionamento mental dos pacientes com doenças somáticas. Ao acompanhar pacientes com manifestações somáticas, Marti e colegas se depararam com a necessidade de se organizar em torno do trauma,
né? E perceberam que nesses pacientes faltavam associações, sentido, afetos, os sonhos eram diferentes. E que alguns desses pacientes com patologias mais graves não tinham palavras para descrever seus afetos. Assim, se desenvolve, entre outras, a ideia de que os excessos de excitação, que não podem ser nomeados, ao transbordar, podem produzir uma desorganização psicossomática, conduzindo à somatização, assim como as carências de excitação, e que a capacidade de mentalização, de transformar as experiências, vivências em palavras, representar, pode proteger o corpo somático como um caminho evolutivo na constituição de cada sujeito, que vai do caos inicial, puramente sensorial, à representação, à subjetividade. Os casos que apresentaremos representam como escutamos o mundo interno dos pacientes que recebemos. Nossa escuta parte de fragmentos desordenados, buscando associá-los na direção de construir com o paciente uma história e, quem sabe, progressivamente capacitá-lo a tomar para si essa função, esse poder de organização. Nesse encontro, o terapeuta testemunha, acolhe e nomeia a dor do paciente, no lugar da mãe que não pôde fazê-lo, função calmante e organizadora. O terapeuta tem que desenvolver a capacidade de inventar e reinventar recursos para o manejo dessa clínica tão desafiadora. Nossa matéria-prima hoje são fragmentos de 2 casos clínicos que acompanhamos no projeto e coloca em perspectiva um trabalho de muitos anos atrás. Cada caso clínico, em sua singularidade, nos dá a dimensão da delicadeza envolvida em uma clínica dos excessos, pautada primordialmente por desorganizações em vários níveis. O que se transformou no nosso olhar e manejo nesse tempo? No primeiro caso, atendido por mim em 2009, temos uma das condições mais dramáticas que podemos vivenciar, que é ficar sem a possibilidade de intervenção, pela precariedade dos vínculos estabelecidos, neste caso, não pela paciente, mas por seus representantes legais. No segundo caso, em atendimento desde 2007 por Ana Silvia, nos deparamos com um corpo que consegue, no tratamento, no encontro com a terapeuta, encontrar uma forma de expressão que já passa pelas palavras e a diminuição dos sintomas somáticos em vários momentos do tratamento. Casos de muita dor e violência. E esperança, ao lembrar de Hannah Arendt, quando diz: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Primeiro caso, o caos. Aqui, começando a contar a história, possibilidade que nos foi arrancada. Daniela, 16 anos, portadora de lúpus eritematoso sistêmico, que é considerado o protótipo da doença autoimune sistêmica por poder atingir todos os órgãos e sistemas, com crises e remissões, sendo potencialmente letal. Ela chega no projeto encaminhada pela psicóloga do hospital no qual ficou internada com uma grave crise de lúpus, que foi desencadeada pela falta dos medicamentos indicados e o abuso excessivo de alimentos proibidos, em seguida de uma crise renal grave e tentativa de suicídio. Seus sintomas centrais eram infecção renal, olho seco, urticária, osteopenia, falta de ar e edemas. Nos interrogamos sobre um distúrbio alimentar. Não toma remédios para não engordar. A mãe descobriu, brigaram muito e Daniela cortou os pulsos. Corpo de criança, funcionamento mental também. Não pode esperar. Se tiver que esperar, se desespera. Não tem argumentos, só gritos, movimentos bruscos. Não consegue se expressar e de cabeça cheia, não dorme. É como um bebê. Sempre cola em alguém, na mãe,
na avó, no namorado, no pai, nas irmãs, mesmo a pequenininha de 6 anos. Só fica longe da madrasta e do padrasto. Conta que precisa estar colada em alguém porque não anda sozinha, não consegue falar com ninguém fora de casa. Se tiver que andar sozinha, abaixa a cabeça e sai correndo. O pai diz que é a mãe quem cola e não a deixa crescer. Ele não cola, mas não cuida, não olha. Os pais se separaram. Daniela tinha 11 meses e construíram rapidamente novas famílias. E Daniela? Ficou com um, com outro, com a avó. Que lugar ela teve nesses anos para os pais? Ela tem 4 irmãos, 2 de cada lado. Brigam muito, mas ela gosta de todos. Morava com a mãe, mas a mãe é muito nervosa, não sabe conversar, só grita. Na última briga, a mãe a mandou morar com o pai. Aí, a mãe parou de falar com o pai, porque ele a aceitou em sua casa. Cada vez que se conta um fato, a história é diferente. O que fica evidente nesse ir morar com o pai? Tem umas 4 versões. A mãe tinha ciúmes do namorado, que tinha ciúmes da mãe. A mãe diz que se ela continuasse com o namorado, que fosse morar com o pai. E ela foi. Ela tem muitas restrições alimentares pela atividade do lúpus, principalmente em rins. Na casa da mãe, a mãe cuida, diz que não entra nada que ela não possa comer. Todos têm que aderir às restrições. Mas Daniela tem medo de engordar. Os remédios engordam muito. E ela é zoada pelos amigos se ela estiver gordinha. Então, ela come muito pouco, quase nada durante a semana. Agora, no final de semana, ela não consegue parar de comer. Sua última internação foi por excesso de comida, alimentos proibidos, que desencadeou uma crise grave, ficou vários dias na UTI. A mãe cuida e não cuida. O pai, muito nervoso também, mas ele não grita, senta e conversa. A madrasta, diz ela, é falsa. Compra tudo que ela não pode comer para os irmãos comerem na frente dela, tipo salgadinhos. Já com a avó, se sente a queridinha. A mãe diz que ela faz todas as vontades de Daniela, que os irmãos e primos têm ciúmes. Por muitos anos, ela dormiu com a avó. O namorado. Ele gostou dela quando ela estava gordinha, então ela confia nele. Ele é muito ciumento, não gosta que ela fique rodeada de meninas ou converse com meninos, mas é carinhoso com ela. Quando fica nervosa, rapidamente em seu corpo brotam placas, edemas. Em 2 sessões, me mostra pelo corpo como ela fica depois de discussões com o namorado que a deixaram muito nervosa. Um dia eram manchas, placas pelos braços, no outro, os olhos muito inchados, que eram restos de um edema pelo rosto e pescoço. Sintomas comuns toda vez que ela fica nervosa. Na primeira entrevista, ela vem com a mãe. A tensão entre elas é palpável. A indiferenciação também. A mãe diz: é como se a doença estivesse dentro de mim. Desde que Daniela adoeceu, não tenho vida própria. Só me preocupo com ela. Devo estar a prejudicando. Então agora vou abrir mão. Conta que as duas brigaram e mandou ela morar com o pai. Algo se repete muito. Não sabemos de quem se fala, se de Daniela ou da mãe. Isso aconteceu nas sessões, nas reuniões da equipe e ao trabalhar anos depois com o caso e agora. A mãe cuida e larga. O pai acolhe, mas não olha. É aquela criança, sabe, que tem muitos adultos, muitos responsáveis por perto, mas que ninguém olha de fato. Para continuar vindo às sessões, ou para buscar os remédios, ela precisa que um adulto responsável a acompanhe. Ela é menor de idade, ela não pode pegar sozinha. Seu bilhete único vai acabar. Para renovar, um adulto tem que levá-lo ao médico para pegar o pedido e pegar o bilhete único. O SEDES até poderia fornecer, mas a mãe remarca várias vezes a entrevista com assistente social e falta no dia marcado. Então, não conseguimos fornecer para ela o bilhete único. Ela conseguiu vir a 4 sessões, entre faltas, acompanhada do namorado.
Ela se apresenta como uma bonequinha, impecavelmente arrumada, sempre em tons de branco e rosa bebê. Ela é bem miudinha, baixinha, magrinha, como um bebê fofinho que produz em mim um impulso de acolher, né? Quase que como um apelo. Na primeira sessão, como um tatu bolinha, quietinha, encolhida, olhar para baixo, não dava nem para ouvir o que falava. Era um sussurro. Aos poucos foi se abrindo, encontrando meu olhar e a sua voz, o que se repetiu a cada sessão um pouco mais rápido. Buscava meu olhar e falava. Falava de si, das dificuldades com o seu corpo, esse corpo que incha, desincha, das dificuldades com as amigas, desconfianças, da cabeça cheia que não a deixa dormir, do desespero que se tiver que esperar, de não conseguir andar sozinha ou de falar com as pessoas. Se ela precisar, por exemplo, ir na padaria, ela fica e estiver sozinha, ela fica sem comer, porque ela não consegue falar com o padeiro. Relembrando agora de Daniela, me ocorreu a imagem da flor 11 horas, aquela que você olha, parece murcha e de repente desabrocha. Assim era a surpresa em cada sessão. Aquela bebezinha encolhida, de repente desabrochava, era muito expressiva. Na sessão, que desconhecíamos ser a última, chega feliz, contando que foi ao médico, conseguiu entrar sozinha e falar tudo. Quando pergunto, associa conseguir falar com estar longe da mãe, porque a mãe a trata como um bebezinho. Faz tudo por ela. Está dormindo muito melhor. Na saída, o namorado se dirige a mim sorridente e diz: Ela está melhorando, né? Então, sumiu. A mãe não atende. Quando atende, diz que ela está com o pai. Ah, deve ter faltado porque o bilhete único acabou. E o telefone do pai? Telefone do pai? Ah, não tenho. Vou procurar. Após muita insistência, consigo o telefone do pai e descubro, através dele, que Daniela está internada com uma grave crise de lúpus. Algumas semanas depois, ela teve alta hospitalar, mas ficou retida no hospital por ordem judicial. O adoecimento foi considerado tentativa de suicídio por não ter tomado os remédios indicados de forma correta. O juiz determina, então, que ela fique com a mãe, pois o pai não tem recursos para cuidar, e dar continuidade aos tratamentos físico e psicológico. Somente 6 meses depois consigo novo contato com a mãe, que confirma que ela está em terapia num local perto de casa, e quando pergunto onde, ela diz: Ah, estou sem papel, não sei onde. Nos poucos encontros com o analista, pudemos verificar o quanto o acolhimento e a validação das experiências da paciente, promovendo uma escuta da violência sofrida por ela, que aparece tanto nos extremos da intrusão e ausência maternas, quanto nos ataques da doença, tiveram efeitos positivos sobre ela. Conseguiu olhar, conseguiu falar, dormir. Em 2013, tivemos um simpósio de psicossomática psicanalítica e o tema foi excessos, violências e desorganização psicossomática. No grupo do projeto, imediatamente nos remeteu ao caso de Daniela, começando a revelar a repercussão da violência desse caso, tanto sobre mim quanto pela equipe. Amnésia, atos falhos. Eu me refiro ao caso em que a paciente ficou retida sob ordem judicial pelo adoecimento ter sido considerado tentativa de homicídio por negligência, pois nenhum adulto acompanhou para receber os remédios ou o bilhete único para ela poder seguir os tratamentos. Sobre a amnésia, os brancos da memória, achávamos que se deviam ao tempo, mas eu me esqueço todos os dias de procurar que registros eu tinha sobre o caso. Toda a equipe lembra do caso, mas ninguém lembra o que aconteceu. Até que um membro da equipe anuncia: Gente, isso é o efeito da violência na transferência. E todo mundo para e fala assim: do que ela está falando? Né? Bem, ao enfim buscar esses registros,
Me surpreendo muito ao encontrar registros obsessivos, desde o encaminhamento, a discussão da triagem, todas as sessões e faltas, planilhas registrando cada tentativa de contato, impressões, sentimentos, processos de elaboração, registros que apontam para um movimento no sentido de organização, tentativas infrutíferas de organizar dados inorganizáveis de diferentes formas para entender, construir alguma história, suportar a angústia. Começa a ficar compreensível o efeito da violência. Hoje, 16 anos depois desse atendimento, o fenômeno se repete. A amnésia e os atos falhos. Um membro da equipe diz assim: eu não lembro desse caso porque eu não estava no projeto ainda. A amnésia. Não só ela era membro, como participou ativamente das discussões clínicas, né? Ao pensar no caso, me passa a menina que morreu, novo ato falho. Os efeitos da violência insuportável na transferência continuam presentes. Bem, passo agora para Ana Silvia para falar do segundo caso. Ana. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço esse convite de última hora que me permite, né, relembrar, reescrever, falar esse caso novamente, que eu acho que é um dos casos mais longos, né, da nossa história do projeto. E acho que assim, repensar, né, que dinâmicas estão aí envolvidas, né, que nos permitem acompanhar esses casos, eu acho que tão difíceis, né? Então, assim, esse segundo caso, a gente pensa muito o percurso do impensável à constituição da subjetividade, né? Aqui, quantas histórias foram contadas ao longo desse tempo imenso? Então, Ana, 61 anos, em acompanhamento há 18 anos no projeto, foi encaminhada por uma reumatologista com artrite reumatoide, com deformidades importantes nas mãos, pés e articulações do quadril. E por se mostrar, na época, resistente à maioria dos tratamentos medicamentosos tradicionais. No início do trabalho psicoterapêutico, Ana apresentava boa mentalização, associação de ideias, entendia metáforas, mas parecia não ter contato com seu mundo interno, seus sentimentos e emoções. Dizia não sentir raiva. No decorrer do nosso trabalho, começa a perceber e associar que suas dores e inchaços nos nódulos da artrite surgiam em momentos emocionais mais conflitivos. A falta de contato com a raiva e violência que transbordam em seu mundo interno produz uma desorganização em sua economia psicossomática, encontrando no corpo uma via de escoamento dessa violência através da dor e sofrimento. Neste período, eu senti a raiva que Ana não conseguia sentir. E quando o caso era apresentado no nosso grupo, os membros também sentiam essa raiva. Então, ela contava situações onde mobilizavam sentimentos, né, em mim e no grupo, e ela própria dizia que ela não podia sentir raiva. Neste período, ela não conseguia sentir a raiva, né? A violência materna se apresentava principalmente na invalidação das percepções e sentimentos de Ana.
Ela percebia a agressividade e a mãe desmentia. Ao invalidar suas percepções, a mãe impõe uma desmentalização de forma ativa, levando a falhas importantes na sua capacidade de reconhecer percepções e pensamentos, conduzindo a um caminho somático para a expressão da sua agressividade. A maneira que Ana encontrou de sobreviver psiquicamente foi abrindo mão do que lhe era próprio através de uma recusa perceptiva. Após um período de psicoterapia, importantes mudanças se apresentam. Passa a relatar uma sensação de estranhamento em relação aos seus familiares, como se não reconhecesse a mãe e as irmãs como tais. A mãe ambígua e contraditória faz uma maldade e depois desmente, como se nada daquilo tivesse acontecido, como se o que Ana sentisse e percebesse não fosse real, e sim loucura. Esta passagem ilustra a violência do desmentido, mas agora o estranhamento já pode ser reconhecido fora dela, no mundo externo, e os sintomas do corpo se acalmam. Em diferentes períodos de interrupção devido às férias, Ana adoecia, demonstrando que a necessidade do suporte e paracitação da psicoterapia eram sustentados pela presença real do terapeuta. Além disso, as férias coincidem com épocas de maior proximidade familiar, onde os conflitos são extremamente perturbadores para a Ana. Após um longo período de tratamentos diversos para uma sinusite crônica resistente, eu sugeri a ela que fizesse uma consulta com um médico, membro da nossa equipe, para tentar um tratamento homeopático. Ele a acompanhou por alguns meses e, nesse período, houve a remissão dos sintomas, possibilitando a realização de uma cirurgia de quadril, há muito adiada devido ao risco de infecção que a sinusite representava. Pensamos na contratransferência, né? Que esses casos mobilizam na gente. E o que nos fez incluir esse casal de terapeutas para cuidar da paciente, podendo fazer uma parecitação num momento tão delicado, dando outros sentidos para o cuidar, possibilitando uma reorganização em sua economia psicossomática. Em outro período de férias, pela primeira vez, conseguiu distanciar-se do contato familiar e foi encontrar o filho na Europa, onde passou um mês. A temperatura era muito baixa e, mesmo assim, não sentiu nenhuma dor, apesar de estar sem o imunossupressor, o qual não foi levado, pois poderia lhe trazer complicações na alfândega. Quando ela retorna, ela me diz: quando estamos felizes, não sentimos dor. Ana chega com boa mentalização, exceto nas áreas que se referem a si mesma, onde incidiram as violências. Ao longo da terapia, vai conquistando poder pensar, associar sobre suas histórias, mesmo que às vezes ainda tenha manifestações somáticas. Como diz Rosine Debré, por mais bem mentalizado que seja, ninguém está imune a um movimento de desorganização somática em um ou outro momento de sua existência. Este caso nos permite observar a alteração no sentido evolutivo, como diz Volich, em relação ao destino das excitações corporais. Ana, que no início tinha a somatização como via única de expressão da violência não representada, hoje muito mais mentalizada,
apresenta claramente vias de transformação psíquica, com melhor possibilidade perceptiva e associativa. Neste caso de acompanhamento tão longo, nos surpreende em outro período mais recente, quando se observa a passagem da comunicação do corpo como expressão do sofrimento e dor para o uso de recursos psíquicos mais presentes agora, em situações delicadas, violentas e traumáticas. Ela agora deprime, se entristece, exprime sentimentos persecutórios. Num encontro com um antigo namorado, redescobre seus desejos, o afeto, a excitação adolescente, a vida. Diz não imaginar que uma mulher de 60 anos pudesse ser desejada e sentir, desejar se enamorar. Vemos a incrível transformação da mulher que chegou com seu corpo sofrido e adoecido para a mulher que se construiu ao longo do percurso, que pode sonhar, desejar, viver em um corpo hoje muito mais libidinizado. Ela diz: Isso mudou minha vida, me fez outra pessoa. Preciso ainda aprender a me defender melhor. Passo agora a palavra de volta para Denise. Obrigado, Ana. Do caos à subjetividade. Caminho possível? Nessas vinhetas, vimos o poder desorganizador da violência, a dor e o sofrimento que gritam no corpo, silenciando o pensamento. A luta dessas mulheres com doenças autoimunes, que vêm com um tremendo esforço buscar na escuta de suas dores um espaço de existência e reconhecimento interno, uma via de transformação. Qualquer elemento inter ou intrapsíquico pode ser importante para reconstruir os pedaços que faltam nesses mosaicos. Pedaços que faltam, pedaços esfacelados de tantos impactos que não sabemos onde encaixar. Como na metáfora de Freud, trabalho similar ao de um arqueólogo que escava com precisão e delicadeza. Qualquer desatenção pode comprometer um fragmento muito delicado. Em meio a tanto areia, é muito fácil deixar passar elementos significativos. A clínica do limite. O limite entre o verbal e o não verbal. Nos limites da simbolização, onde os conflitos só podem ser comunicados de forma não verbal. A comunicação é do corpo e não da palavra. A contratransferência tem aqui papel primordial ao captar o que o sujeito pré-verbal fala sem saber, como nos diz Bolas. Segundo Marília Eisenstein, a partir da prática com pacientes não neuróticos, nossa teoria da transferência se modificou amplamente, porque precisamos construir e inventar, escutando o inaudível. Diz ela, abre aspas, nesses tratamentos de pacientes extremos, diferentes, o trabalho da contratransferência é crucial. A elaboração psíquica se faz a dois ou não se faz, já que se trata, às vezes, da sobrevivência psíquica dos dois protagonistas. O psicanalista é invadido pela destrutividade do paciente, destrutividade que é difícil de metabolizar. Ela nos atinge profundamente e ameaça conduzir a todos os tipos de descaminhos. Fecha aspas. Esses casos de insuportável violência que penetra na nossa perceptoriedade são um convite a uma viagem extremamente angustiante, que o trabalho clínico na busca de estabelecer uma comunicação com regiões tão regressivas determina. Violências. O caso de Daniela grita o quão essencial é engajar, implicar os responsáveis no tratamento. E com Ana, a importância de cuidar de uma separação de segurança desses familiares, como a mãe e as irmãs. A importância
da equipe no acompanhamento desses casos, no apoio, atuando na elaboração das angústias e na montagem da história, torna talvez possível percorrer esse caminho. Finalizo agora com uma fala do Mia Couto em Histórias Abençonhadas. Depois da guerra, pensava eu, restavam apenas cinzas, destroços sem íntimo, tudo pesando, definitivo e sem reparo. Hoje sei que não é verdade. Onde restou o homem, sobreviveu semente, sonho a engravidar o tempo. Esse sonho se ocultou no mais inacessível de nós, lá onde a violência não podia golpear, lá onde a barbárie não tinha acesso. Em todo este tempo, a terra guardou inteiras as suas vozes. Obrigada. Passo agora para o Rubem. Bom, obrigado, Denise e Ana Silvia, né? Eu acho que é perceptível, eu sou suspeito porque eu conheço vocês, né? Mas se vocês prestaram atenção, as pessoas que estão aqui, que não conhecem Denise e Ana Silvia, né? Mas eu acho que mesmo na escuta do relato desses casos, né, nós sentimos um monte de coisas, né? Quer dizer, e nós podemos sentir isso que nós sentimos porque, de alguma maneira, esses processos, né, terapêuticos estão representados, né, dentro da Ana Silvia, dentro da Denise, né? E não é apenas um efeito de escrita, né, um efeito retórico, né? A gente está mais acostumado a falar, ou menos acostumado a falar. Eu acho que é quase que uma exigência. E todo analista ele trabalha também com seu corpo. A questão é o quanto cada um percebe, né? Cada um presta atenção aí. Que em particular, que eu chamo de clínica das desorganizações psicossomáticas, né? Onde a gente tem que lidar com territórios mais precários, mais primitivos da constituição psíquica, né? Seja porque houve, né, ao longo do processo de desenvolvimento dessas pessoas, situações como essas que a gente pôde constatar, tanto no caso apresentado da Daniela, apresentado pela Denise, como no caso da Ana, apresentado pela Ana Silvia, né? Quer dizer, é difícil que a gente cresça, que a gente se desenvolva sem intercorrências, né? Sem alguns acidentes. É da vida, a gente fica triste, nós sofremos perdas. A questão é que recursos nós temos e que ambiente que nós temos para lidar com esses acidentes, né? Alguns deixam marcas irreparáveis, outros deixam marcas e a evolução continua, mas que elas podem ser reativadas, né, em situações futuras que remetem àquelas experiências e aquilo que a gente percebe na vida e quando essas pessoas estão em análise, estão em terapia, né, é a manifestação dessas expressões primitivas não representativas, né? Portanto, não verbalizáveis, não passíveis de associação livre, que a gente não tem como lidar com os recursos clássicos, né? De uma psicanálise, de uma psicoterapia verbal. Por quê? Bom, a gente teria que ficar muito mais tempo aqui, nós temos 3 anos na nossa especialização para descobrir melhor tudo isso, né? Porque o próprio Freud, quando ele desenvolveu a psicanálise, ele desenvolveu dois grupos, né, de manifestações, as primeiras psiconeuroses que passavam pela via representativa, né, fobia, histeria de conversão, neurose obsessiva, psicose, inclusive, né, e outras como as neuroses atuais, como a neurastenia, a neurose de angústia, hipocondria, né, que a descarga era puramente corporal. E ele dizia, o Freud, né, que aquelas que passavam pelo puramente corporal, sem expressão psíquica, não eram passíveis de um tratamento psicanalítico, né? Aquelas manifestações que nós costumamos chamar de psicossomáticas são aquelas que justamente vêm na linhagem das neuroses atuais, que têm uma precariedade, uma ausência, né, de manifestações representativas e, portanto, segundo as preconizações do Freud e durante muito tempo da própria psicanálise, não eram passíveis de serem tratadas em análise ou até mesmo em psicoterapia. Até que chegou o Ferenczi, né, como a gente sabe, que questionou essa posição do Freud e falou, olha, né,
É verdade que com esses dispositivos verbais representativos, com os sonhos, com os lapsos, não é possível, né, o trabalho com esses pacientes, porém a psicanálise ela possui, né, o próprio Freud desenvolveu um repertório imenso de recursos, de conceituais e para entender essas passagens entre o psíquico e o somático, né? E o que ele sugeriu, Ferenczi, né, foi simplesmente modificar o dispositivo clínico, né, a partir de uma compreensão dessas manifestações primitivas que justamente por alguma razão ficaram parados no tempo e não conseguiram alcançar essa dimensão representativa, elaborável de um sonho, de um lapso, de uma formação de compromisso neurótica, né, que a gente pudesse justamente usar recursos de outra natureza, né? E essa clínica, né, das desorganizações, pautada por tudo aquilo que a gente aprende da psicanálise freudiana, lacaniana, winnicottiana, busca restaurar aquilo que eventualmente ficou comprometido no desenvolvimento e que precisa, por essas contingências, né, ser descarregado no corpo, seja por sintomas somáticos, doenças orgânicas, seja por transtornos alimentares, toxicomanias, descargas impulsivas, né? Ou seja, aquilo que não passa pela possibilidade de representação se descarrega por outras vias, porque o que é importante é tentar manter o equilíbrio, né, dessa economia psicossomática e qualquer manifestação de sofrimento não representativa, né, por mais primitiva que seja e por mais inclusive nociva que ela possa ser para a pessoa, ainda é uma tentativa, como a gente constrói, né? Uma tentativa da economia psicossomática se equilibrar. Então, nessa clínica, né, desenvolvida na perspectiva da psicossomática psicanalítica, aquilo que nós fazemos é simplesmente ampliar uma visão da psicanálise que justamente utiliza recursos como esses, né, mencionados pela Denise, pela Ana Silvia, que também estão mencionados em todos os casos que os colegas, né, professores da especialização em psicossomática psicanalítica e outros colegas também de outros grupos, né, que trabalham com a psicossomática psicanalítica publicaram, casos que mostram que muitas vezes é o olhar, é o toque, é a gestualidade, é a atenção aos sinais não verbais da corporeidade, né, que pode permitir a representação. É um trabalho de nomeação, né, no qual aquilo que não conseguiu por enquanto, ou então que perdeu a capacidade, né, de se manifestar pela possibilidade elaborativa que a gente conhece, né, dos recursos psíquicos, que ele possa alcançar isso, né? Aquilo que a Denise e a Ana Silvia apresentam são diferentes formas de um trabalho de nomeação. É muito impressionante no caso, né, apresentado pela Denise, no caso que em tão pouco tempo, né, em tão pouco tempo, a Daniela conseguiu sair de uma condição absolutamente infantil, né, para justamente desabrochar, como a Denise na apresentação dela, encontrar a voz, né? O tratamento começa exatamente com esse olhar da Denise, né, que não é pautado, né, que consegue filtrar a violência vivida, mas não possível de ser representada pela Daniela, que consegue conter às custas justamente da sua própria capacidade representativa, como Denise apresentou, né, que consegue conter aquela violência e pela continência da Denise, por aquilo que a gente descreve ser a função materna do terapeuta, né, a função paterna do terapeuta, ela permite, ela permite a Daniela dar os primeiros passos no sentido da metabolização daquilo que, quando ela ainda vivia, né, na sua infância, na sua adolescência, que não conseguia, digamos assim, avançar, né, não era possível de ser metabolizado, né? Então, em poucas sessões, a Denise descreveu como a Daniela desabrochou, e efetivamente desabrochou. E não por acaso, o fato, né, o fato da Daniela se transformar sujeito perturbou imensamente a relação familiar, né?
E a gente viu como, de uma certa maneira, por essa perturbação, a mãe, que era ciumenta do marido, do namorado, etc., passou a ficar ciumenta da Denise, né? Que era alguém que estava permitindo a Daniela ser alguém, né? Ao ser investida libidinalmente pela Denise, né? E a gente tem um termo que a gente usa da Denise Braunschweig, uma autora que a gente trabalha, né? Que a gente chama de reanimação libidinal. Foi possível para Daniela começar a se reorganizar e, infelizmente, esse processo não pôde ir adiante. E um detalhe muito importante, né, também apresentado no caso da Denise, né, é como essa violência se espraia, né, e, num primeiro lugar, perturba a própria capacidade de representação da analista, da Denise, e também de todo o grupo, toda a equipe terapêutica do projeto, né? Quer dizer, isso é o nosso dia a dia, né, nesses pacientes que vivem situações de violência extrema, que são marcados, né, às vezes por manifestações somáticas ou comportamentais por isso. É muito frequente a gente sentir na contratransferência essa violência que se transmite para outras instâncias do trabalho institucional, outras instâncias do trabalho terapêutico. A violência ela é muito desorganizadora, né? E a Denise, em particular, ela tem muita experiência aqui. Ela trabalha bastante essa questão das manifestações autoimunes, né? Quer dizer, é a experiência do projeto, de todos os terapeutas do projeto, né? Que muitos pacientes que apresentam autoimune, doenças autoimunes, apresentam episódios de violências vividas na infância, né? E o principal efeito dessa violência é impedir exatamente a organização dessa trama psicossomática de maneira que aquela violência, ou qualquer vivência na realidade, possa ser elaborada, né, no plano mental, possa ser ligada, né, como a gente aprende, né, desde o próprio Freud, que já aponta para isso, possa ser ligada psiquicamente, possa ser possa ser organizada em uma economia psicossomática que se equilibra pelos recursos psíquicos. Então, a amnésia, né, da equipe, a incapacidade de lembrar de fatos simples, os registros obsessivos, né, quer dizer, tentando registrar aquilo que se perde porque a memória, inclusive afetiva, não se perde por efeito desorganizador dessa violência, são algumas manifestações no analista e na equipe de uma violência que vai muito além da própria pessoa, muito além do enquadro analítico. Por fim, eu acho que na apresentação da Ana, né? Eu acho que pela contingência de ter um acompanhamento tão longo, né? A gente vê a dificuldade desse trabalho com esses pacientes, né? É uma curiosidade, mas é um fato conhecido, né? Quando esse projeto foi criado, a ideia inicial, a proposta é que os pacientes ficassem 2 anos em acompanhamento, né? Quando a gente observa uma paciente que já está há 18 anos, né, a gente pode se perguntar e, ao mesmo tempo, se dar conta, né, do enorme trabalho feito pela Ana Silvia, mas, ao mesmo tempo, contrariamente a Daniela, que abandonou em função das contingências da mãe, do bilhete único, abandonou e não pôde seguir o tratamento, a gente pôde efetivamente, a gente pode dizer, ver surgir o sujeito psíquico, apesar desse sujeito psíquico ter 60 anos, né? Quer dizer, não é porque tem quase que, entre muitas aspas, um happy end, né? A possibilidade de ela se apaixonar novamente, o reencontro com uma paixão, mas mais do que isso, né? O que é muito interessante nesse caso da Ana, apresentado pela Ana Silvia, é que, de uma certa maneira, pela primeira apresentação dessa paciente, para quem está mais familiarizado com a psicossomática psicanalítica, mas isso é muito interessante, né? Era uma paciente que a gente poderia chamar, depois, se não ficar claro, vocês podem perguntar que termo é esse, né? Uma paciente bem mentalizada, ou seja, ela conseguia representar, sonhar, porém tinha ali um setor, né, que ficava fora da representação, né? Justamente por efeito dessa mesma violência.
E aquilo que a gente observa nesse trabalho analítico é um trabalho de integração da economia psicossomática feito pela Ana Silvia ao longo de todos esses anos, né? E também nesse caso, né, a Ana Silvia descreve, e não são dois casos excepcionais, eu acho que essa é uma constante nessa clínica, né? Ela descreve como, de uma certa maneira, foi a Ana Silvia, como analista, que precisou metabolizar aquela violência que sequer era representada, né, pela paciente. E isso também se transferiu para a equipe. A própria equipe sentia raiva, como, né, a Ana Silvia relatou. Quer dizer, a gente pode achar, e durante muito tempo a psicanálise preconizou, né, que a contratransferência era alguma coisa a ser eliminada, né, da análise. Era a análise do analista que precisava, digamos assim, limpar a contratransferência. Sendo que a gente encontra, né, e a gente descobriu que para trabalhar com esses níveis mais primitivos de comunicação do irrepresentável, é justamente a contratransferência do analista que serve de parecitação, de filtro, de aparelho mental que vai permitir ao paciente elaborar aquilo que ele mesmo, pelas contingências do seu desenvolvimento, da sua história, não consegue elaborar. E depois volta naturalmente para o paciente. Mas isso exige muito do corpo, da memória, da lembrança, dos afetos do analista. Essa é a dificuldade dessa clínica, né? E essa é a clínica que a gente tenta, né, tenta compartilhar, tenta transmitir e, né, numa dimensão que só pode ser a dimensão coletiva. Por isso que é tão importante esse projeto, né, porque é um grupo que, com todas as dificuldades do grupo, né, momentos de encontro, momentos de desencontro, dificuldades institucionais, né? Quer dizer, ainda se constitui até hoje como um grupo, né? E eu acho que é importante que a gente perceba que o próprio grupo, ele é um par de citações para cada analista que, na sua sessão, trabalha solitariamente, né? E tem que lidar com situações tão angustiantes, né? E tão, muitas vezes, tão violentas como essa. Então eu termino por aqui. Teria outras coisas também que a gente poderia pensar juntos, mas eu acho que agora é interessante vocês pensarem junto com a gente, né? E a gente conversar um pouco sobre todos essas situações que a gente comentou aqui. Obrigado. E a gente abre para perguntas. Quem gostaria de começar? É uma honra muito grande. Eu sou estudante de psicologia da Universidade Federal do Amazonas e a gente usa as obras do professor Voles na disciplina de psicossomática e ver vocês aqui, já li os artigos, né, do professor Wagner, já li alguns de vocês, eu já li, já discutimos em sala de aula. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade mesmo, né, de vocês compartilharem esses conhecimentos conosco. E eu espero estar com vocês, né, porque eu já tenho uma graduação e estar com vocês na pós-graduação em psicossomática, psicanalítica, né? E gostaria de agradecer bastante pela oportunidade de congratular a todos. Professor Rubens, eu sou super fã, viu? O senhor está aqui falando com uma fã, é um prazer estar dividindo essa sala com você, de verdade, com todos vocês. Obrigada, Denise, obrigada, Ana Silvia, pelos casos. É um prazer adentrar esse mundo e ter guias tão maravilhosos. Obrigada. Temos comentários também no YouTube. Tinha congratulando também o professor, que apesar de estar participando em flashes do Cedo Oliveira. Parabéns, professor. Apesar de estar participando em flashes, o tema é de muita importância e felicidade em ter a sua aula. Acho que talvez eu vou fazer uma pergunta para aquecer um tantinho, que eu fiquei pensando aqui. Acho que apesar das congratulações, também muita gente no chat agradecendo e congratulando parabenizando as apresentações dos casos. Eu fiquei pensando, escutando, né? Eu achei muito interessante no caso da Ana, sobre a ideia de ser 18 anos, né, junto. E fiquei pensando na própria Constituição, né, de formação de sujeito, enquanto atinge uma maioridade, enquanto talvez a gente pode sair, começar a pensar em sair de casa, né, começar a fazer uma faculdade, começar a pensar em se relacionar, a construir uma vida, né, com um certo tipo de mais autonomia para tanto, né? E fiquei pensando
o quanto que nesse caso, ou talvez nesses casos onde a gente está tratando com questões tão primárias, né, a gente não pode. O que você pensaria sobre isso também, né, Ana Silvia? Talvez para a gente poder aquecer um pouquinho as nossas conversas. Obrigada, Bruna. Acho que assim, para mim também é uma surpresa um caso de tanto tempo, né? E acho que assim, a gente, inclusive já no projeto, se questionou a respeito, né? Tentei uma mudança, isso enquanto a gente estava na clínica do Instituto, para outros grupos, para outros trabalhos, né? E a paciente se recusou. Diz que ou continuaria se eu tivesse a disponibilidade, ou que ela preferia encerrar, né? Teve um momento na época da pandemia, e até pela fragilidade, né, da parte imunológica, que ela decidiu interromper o trabalho, né? Eu sugeri a via online e ela disse que não. Então, ela deve ter ficado mais ou menos longe 1 ano e meio, né? E aí, num belo momento, ela entra em contato e pergunta se ela pode retornar. E aí, ela me conta que nesse período ela teve um tumor no pulmão e teve que trocar, fazer uma cirurgia e tirar um pedaço do pulmão, né? Desculpa, Ana Silvia, Então, só um momento. Carol Almeida, seu microfone está aberto. Obrigada. então, assim, uma das questões que sempre passa, né? Acho que na minha cabeça, e acho que compartilho com o pessoal do projeto, é a função estabilizadora do sintoma, né? Que a gente observa com acompanhamento na psicoterapia. Então, se antes ela adoecia nas férias, né? Hoje em dia isso não tem acontecido com frequência, eu acho que nos últimos anos não mais, né? Mas que o distanciamento durante um tempo maior, acho que teve um efeito. Mas assim, sem dúvida, Bruna, a gente fica pensando, né? Nesse tempo, né? Se existe, eu acho que uma das coisas que eu acho que me faz sustentar é ver os acréscimos e os progressos, né, que sempre acontecem. E acho que assim, você falou dos 18 anos, né, que é a época, né, da maioridade, pode ser que sim, que esteja muito mais próximo, um encerramento, um desmame, uma possibilidade dela conseguir, com os recursos que ela desenvolveu, e acho que não são poucos, né, levar a vida numa situação mais de estabilidade. Não sei se eu respondi, Bruna. Sim, sim, acho que faz a gente pensar, né, sobre o acompanhamento, né, analista nas fases. Ah, eu queria pegar um Ellen, gancho. Oi, Bruna. Eu queria pegar um gancho com isso que você falou, Ana Silvia, da função estabilizadora do sintoma, né? Eu acho que é legal da gente observar que o corpo, que nós somos corporais também, né? Então, esse lugar do corpo como um lugar que tenta oferecer um equilíbrio, para desmistificar a ideia da doença como alguma coisa negativa, a doença física, né? Porque muitas vezes a doença orgânica como alguma coisa negativa, mas uma tentativa de uma reorganização, não é? De manter um certo equilíbrio que não foi possível por outra via que não a via corporal. Eu acho isso uma observação bem importante de ser feita deste ponto de vista da psicossomática psicanalítica. Eu concordo, Ellen. Eu acho que realmente a gente tem que pensar, né? E acho que dificilmente a gente consegue separar, né? Quer dizer, tá no registro do corpo, tá? A manifestação somática é uma via de expressão e que ela pode ganhar um desenvolvimento, né? E chegar a ser
mais metabolizada no psíquico do que só por essa via. Muito obrigada, Ellen, também. Mais alguém tem alguma questão? Poderia contribuir com algo? Posso falar? Eu também não achei a mãozinha. Flávia Soler, sim. Sim, eu gostaria de fazer um pequeno. Bom, primeiro agradecer, né, muito, né, a contribuição que vocês estão dando, Ana Silvia e Denise, e os comentários do Rubens Boros, claro, mas eu queria fazer uma pergunta para Denise em relação a esse caso dessa menina. No final da apresentação dela, quando ela está falando que a equipe diz é a violência da transferência, ela fala uma coisa que eu não sei se foi um ato falho dela ou se realmente a equipe achou que a gravidade, né, do estado, vamos dizer, clínico dessa menina teria sido identificado como uma tentativa de suicídio. E aí a Denise fala tentativa de homicídio. E aí é uma pergunta que ficou para mim, se foi na elaboração da equipe, né, que teria sido um ato mortífero da mãe em relação a essa filha, né, ou se foi um ato falho mesmo da Denise, né? Mas eu acho que isso abre também espaço para Uhum. algumas, vamos dizer assim, elaborações teóricas nossas, né? Essa é a minha pergunta. Bem, claro, esse foi um ato falho meu mesmo. Quando nós fomos tratar do que vamos falar no simpósio, imediatamente todos lembramos do caso dessa menina que tinha sido algo muito violento. Ah, e eu falei, e eu tinha certeza absoluta que era uma tentativa de homicídio por negligência, a sentença, né? Então, foi um ato falho e que todos concordaram, quer dizer, a equipe também tinha esse sentimento, né? Então, depois é que nós fomos elaborando a partir da fala de um dos membros da equipe, falando é o efeito da violência na transferência. E aí que nós passamos a entender, porque até então a gente considerava que era isso, e que o que a gente não lembrava era pela distância no tempo, afinal já tinham 4 anos, né? E não era nada disso, né? Oi, Rubens. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, exatamente, eu ia dirigir essa pergunta para você, quando você fala, né, que em função da violência, apesar dessa paciente que a Ana Silvia trouxe, né, ser bem mentalizada, você fala de áreas não representadas, né, como se estivesse fora da representação. Eu queria que você falasse, dá para pensar, Rubens, que é assim, que a gente pode considerar o inconsciente como heterogêneo, no sentido que tem áreas que estão sob efeito do recalque e outras áreas sob efeito da clivagem, e essas áreas que exatamente não ligam, né? O Lé com o CRE, mais ou menos isso, dá para pensar assim? Bom, não é uma questão de dar para pensar, eu acho que é uma questão de observação clínica, né? Eu acho que todo mundo aqui, em alguma medida, né, já se deparou, e eu acho que o termo que a Ana Silvia escolheu, ele é muito feliz, por mais que ele possa ser estranho para alguns, né? Eu acho que sim, existem sim setores desmentalizados, que é o que a Ana Silvia apontou, ou não mentalizados, ou seja, setores do funcionamento psíquico, né, do inconsciente, se você quiser partir daí, né, que não ganham a condição de representabilidade, ou então que eles perdem essa condição de representabilidade, né? O Nicolas Abraham e a Maria Torok têm um conceito que ele ilustra muito bem, porque ele é muito expressivo, que é o conceito de cripta. Talvez alguns conheçam, né? São dois autores numa linhagem ferenciana, né? Maravilhosos, que também trabalham com essas questões do primitivo, né? E que falam, eu não vou ficar explicando o conceito aqui, a gente pode falar de outras coisas e é legal que a gente comente outras coisas, né? Mas a ideia de cripta ela é muito palpável. São setores do psiquismo, do inconsciente,
que não alcançam o grau de representação, ou então, por efeito de uma violência, eles podem perder essa característica, né? Quer dizer, uma das coisas que nós conhecemos do nosso trabalho, né, é que essa economia, essa tal de economia psicossomática, né, que talvez para alguns possa parecer um pouco estranha, ela se desenvolve no sentido da organização, da complexificação, de funções cada vez mais hierarquizadas, mas ela também pode caminhar no sentido contrário, da desorganização, da desintegração, dependendo sempre das contingências de vida, seja do desenvolvimento ou daquele momento, né, que a pessoa está vivendo. Então, eu acho que, sabe, mesmo fora da psicossomática psicanalítica, mas é psicanálise sempre, né? A gente não fala em setores de desmentalizados ou não mentalizados, mas é comum na psicanálise a gente falar, né, de setores não integrados, de setores dissociados, e é exatamente isso, quer dizer, a pessoa funciona em muitos aspectos perfeitamente bem, só que em alguns momentos cai no buraco da desmentalização, no buraco da não integração, no buraco do não representável, né? E eu tenho certeza que todos aqui já viveram situações clínicas, né, dessa natureza. E o meu comentário, antes do que a Elo ia me perguntar, é assim, gente. Uma das características, né, da nossa transmissão, do nosso trabalho, é justamente construir junto, né? Então, mesmo que a gente nunca tenha se conhecido, né, eu acho que é legal vocês também falarem das impressões dessas coisas que a gente está falando, se é muito esquisito, como é que vocês escutam, né, a apresentação, os casos da Denise, da Ana Silvia, né? Então, assim, é verdade que online fica mais difícil, né? Mas a gente está aqui para isso também, para conversar e construir junto. Também não achei a Temos uma mãozinha, pergunta mas eu queria só colocar que eu fiquei muito da Ana Cristina. curiosa, oi? Para saber sobre o manejo, né, assim, desse tipo de situação, por causa da duração, né, acho que principalmente, e, e também sobre esses pacientes, né, eu imagino que seja um percurso, né, de energia em cima do tratamento e em alguns momentos essa falta de energia por causa dessa duração e também do analista, né? Eu fiquei curiosa e queria saber se essa parte dentro do curso, né, se isso é um foco, né, assim, um manejo. Eu acho que quem pode falar em primeiro lugar é o pessoal do projeto, né, que faz isso há 25 anos, e depois algum outro professor do curso também pode, né, complementar. Denise e Ana Silvia. A gente também tem mais 3 perguntas, 2 no YouTube e uma pelo chat do Zoom. Vocês preferem já responder diretamente a pergunta da Ana Cristina ou a gente fala as outras? Acho que é melhor, né, Bruno? Uma das Combinado. coisas que eu acho que a gente sente é que a gente vai tendo que reinventar, né, possibilidades de manejo, né? Eu acho que não tem uma coisa, e antes de mais nada, lembrei muito da apresentação, da abertura da Bruna, que eu acho que é escutar com a alma, né? E acho assim também que haja, né, investimento, libidinização para esses acompanhamentos, para que exista a possibilidade de uma transformação, de um desenvolvimento, de um ganho, né, psíquico que possa fazer a diferença na vida desses pacientes. Não sei se eu te respondo, Ana. Sim, sim. Vou Obrigada, Ana. complementar o que a Ana Silvia falou, dizendo assim, você perguntou do curso também, né? Eu acho que o curso, sim, vai nos dando muito recurso para a gente poder, naquele momento, criar, sabe? Porque a gente tem os recursos e ele tem que reorganizar cada situação, porque cada paciente é um, cada situação é uma surpresa. Então, a gente vai, sim, construindo muitos recursos para poder, naquele momento, né, ter o manejo necessário, tá? Bacana. Obrigada, Denise. Né? Temos uma pergunta de Valquíria no YouTube.
quais as principais diferenças do manejo nessa clínica em relação às outras clínicas da psicanálise? Há, em alguns casos, um trabalho combinado com terapias corporais? A gente, eu digo, os psicanalistas, ao longo de todos esses anos, foram desenvolvendo manejos um pouco diferentes do manejo da psicanálise clássica com esses pacientes. Por exemplo, o cuidado que a gente deve ter com as interpretações, eh, o cuidado que a gente tem que ter com o que não está dito, né? Da gente prestar muita atenção para aquilo que o paciente não expressa, mas de alguma maneira se insinua na escuta do analista, né? E obviamente a gente, com esses pacientes, se pautar muito pela empatia, pelo sentir como diz o Ferenczi, né? Da gente ter uma clareza muito grande de onde esse paciente está e o que ele pode suportar, o que não pode. E aí eu me remeto também à função materna, né? Que é tão importante com esses pacientes. Ou seja, que a gente tem que ter um papel duplo, né? Um papel de que a gente precisa controlar as excitações desse paciente, a gente precisa acalmar esse paciente, mas a gente precisa também ser o aparelho de pensar deles, de ser capaz de nomear estados, nomear sentimentos que não estão claros para o paciente, né? Então, acho que esse é um dado. A outra, quanto ao trabalho corporal, muitas vezes eu acho que o trabalho corporal pode ser necessário. Por exemplo, o Instituto de Psicossomática de Paris tem uma técnica que eles chamam de psicoterapia de relaxamento ou de psicanálise corporal, onde eles trabalham o corpo. O corpo é o centro do setting. Tudo se faz a partir dele, né? Então, isso pode ser necessário para pacientes de funcionamento muito fragilizado, muito defeituoso. Agora, independente de ter uma técnica corporal associada ao trabalho com esses pacientes, eh, vai caber ao terapeuta incluir o corpo na análise. O terapeuta vai ter que estar muito atento às manifestações corporais do paciente, ou seja, quando a respiração dele se altera, quando o volume da voz muda, quando a postura dele no divã ou na cadeira se transforma, né? Então, o terapeuta vai ter que estar muito atento aos dados corporais que aparecem na sessão e também vai ter que estar atento aos próprios dados corporais, ou seja, as coisas que são sentidas pelos analistas e que fazem parte da transferência, né? Não sei se eu respondi, mas em poucas palavras é isso. Eu queria só dar uma complementada, porque me ocorreu muito vivamente essa, esse, esse complemento à escuta, né, que a Ana Silvia fala muito propriamente, que o analista ou o terapeuta tem que ter da alma com a alma, né? Aquilo que Dejur fala muito também fortemente, que é a escuta se dá com o corpo do analista. Então a gente vai se aproximando dessa ideia que eu acho que assim é muito interessante, né? Que talvez o terapeuta escuta com o seu ser, né? Quer dizer, como um todo, né? Da mesma forma que precisa escutar esse paciente como um todo, né? Tomando em conta algo que tem a ver com o corpo, né? Psique. Mas essa escuta com o corpo, eu acho que é muito interessante de poder lembrar também. Quando o Rubens disse rapidamente também falando, se não há algo
nós aqui que ia parecendo estranho. Sempre que eu escuto os casos do projeto, me vem uma estranheza que ainda depois de 25 anos, a equipe chama o próprio trabalho de projeto. Projeto é alguma coisa que lembra a gente de algo de um vir a ser. E eu vou vendo a cada vez assim a enorme potência, né? Quer dizer, que tem esse grupo, que tem essa clínica e que a todo momento nos subsidia e nos surpreende. Então, vai mais uma vez esse comentário que eu já fiz, algumas poucas e rápidas, né? Quer dizer, para se pensar como grupo, se vocês são um projeto ou são de fato, né? Quer dizer, algo primoroso como é a clínica que vocês apresentam. É só isso. E agradecer, né? Obrigada, Naná e Malu, uma das professoras da especialização em psicossomática e psicanalítica. Temos uma outra pergunta também, de Almir Amorim, no YouTube, que primeiro ele quer agradecer, né, pelo evento, e ele quer perguntar para a Denise. Quando a cola libidinal falha nos começos, quais caminhos podemos seguir ao longo do processo terapêutico para construir a liga? Eu não sei se é exatamente isso que ele está dizendo, mas o que me ocorre quando ele fala da cola libidinal no início, né, quer dizer, que falhou ali a liga e ela precisou ficar aderida, né, colada, né? Então, como construir essa liga depois, né? Eu acho que nesse caso, especialmente, começou a acontecer. Foi exatamente com o que a gente vem falando, com esse estar presente, receber, né? Aquela garotinha que parecia um tatu-bolinha, né? E ela poder existir naquele espaço, né? Como você disse, né, Bruna? Esse poder estar presente, ouvir com a alma, ela ali conseguiu começar a fazer essa liga, né? Essa liga libidinal, né? E conseguiu, em pouquíssimo tempo, começar a se expressar, né? O que, enfim, ameaçou muito essa cola da mãe, né? Porque do rasgar ou ameaçou arrancar. Então, a mãe arrancou a menina, né, do tratamento. Mas eu acho que essa liga começou a ser construída justamente por esse estar presente, poder acolher como ela se apresentava, né? Poder ouvir e poder dar voz, né? Não sei se eu respondi, se foi exatamente assim sua pergunta. Eu vou seguir um pouco a ordem, a gente tem algumas perguntas e mais alguns minutos. A Jaqueline Rossafa perguntou aqui no nosso chat, como podemos pensar a paciente da Denise em relação ao entendimento e à negação da doença? Nesta época de hoje, que o sujeito procura por uma cura e às vezes não permite realmente um processo analítico, o abandono dos tratamentos. Como podemos pensar neste contemporâneo? Olha, com relação ao caso da Daniela, eu não conseguiria diferenciar muito a negação ou até recusa, né? Sim, a Daniela não tinha noção, né, da doença, ela conseguia falar parcialmente, do desconforto com os sintomas, mas ela não mencionou, por exemplo, nenhuma vez sobre as internações, sobre o risco concreto dessa doença. É uma doença muito violenta quando ela tem uma forma grave como a dela, né? Então, ela correu em todas as internações grave risco de vida. E isso era negado, né? Tanto por ela quanto pela família, né? Enfim, ela começava a articular nas primeiras sessões, né, sobre poder pensar
os cuidados com a doença, poder falar sobre isso. Mas eu não saberia dizer, né? De fato, não tive tempo para falar. Eu diria que seria mais até uma recusa mesmo. Posso dar uma provocada, assim, com a história do contemporâneo, Ah, né? ótimo. Porque eu dou aula exatamente falando da cultura, das instituições da cultura, né? Então, assim, eu entendo a tua pergunta, a tua colocação, que é uma questão muito do contemporâneo mesmo. Essa saída por soluções analgésicas, não é? Onde se busca o remédio e menos da subjetividade. E a gente encontra isso como um campo mais difícil mesmo de articulação, então a gente vai um pouco no contrafluxo nesse sentido desse contemporâneo, não é? Mas ainda bem que sempre o corpo, o sujeito, acha saídas de continuar existindo, né? E a gente se alia a isso. Mas você tem razão, isso tem a ver com o contemporâneo e isso é trabalhado, isso é construído dentro da clínica. Mas impõe dificuldades, com certeza. Não, eu só queria fazer uma associação do caso da Denise com a pergunta do Almir, né? Quando a cola falha, quais seriam os caminhos, né? Eu fiquei pensando, uma linda metáfora da florzinha 11 horas. E a florzinha, ela abre com o sol, né? E fiquei pensando na metáfora desse encontro potente do investimento libidinal, como o Rubens falou, como esse olhar da Denise sobre ela, para ela, né? Não sobre, mas para ela, vendo ali uma flor, né? Muito possivelmente uma cola de uma outra qualidade muito diferente da fusão que a mãe propunha, né? Pela via da indiferenciação, dos ciúmes, aí a gente não sabe a composição desse narcisismo o que estava ainda nessa história, né? Foi um trabalho que não se desenvolveu longamente, como o caso da Ana Silvia, mas eu achei muito linda a metáfora da Denise ver nela uma flor, né? E isso como já uma proposta de um investimento de outra natureza, potencialmente abrindo caminhos novos, como perguntava o Almir. Então, eu queria fazer uma colocação. Primeiro, agradecer aí a maravilhosa apresentação da Denise, da Ana Silvia, sempre ótimo escutá-las, e os comentários do Rubens. Mas muitas coisas bonitas e importantes foram faladas, mas eu queria trazer aqui uma questão que está implícito, né, em todas as apresentações, que uma das disciplinas importantes do curso é a disciplina da psicossomática e a constituição do sujeito, que refere a essa questão desse infantil, esse infantil mais primitivo ainda, né, que é a metáfora do bebê, e que vem aí muito a esclarecer essa questão do que não está inscrito, que não está tá desligado, ou por efeito de um trauma ele está calado. Então, essa metáfora de que todos nós pensamos, né, pensando com a terceira tópica do Christophe Dejour, que nós temos um caminho que vem por essa inscrição, que a gente chama do retorno do recalcado, da psicanálise clássica, do divã, da escuta, da atenção flutuante. Nós fomos evoluindo ao longo da segunda metade do século XX com as psicanálises feitas em outro setting, né? Que aí isso tem a ver até com a questão da técnica que foi falada. Então, nós evoluímos para trabalhar com a psicose, trabalhar com os casos graves, os borderlines, que são mais da contemporaneidade, e uma grande fonte de matriz de conhecimentos metapsicológicos e de formas de cuidado ao longo da história da psicanálise foi a psicanálise com crianças. A psicanálise com crianças tem essa metáfora do que não é falado, do silêncio, que é o trabalho que a gente faz com o bebê, depois o trabalho com uma criança colada no outro, né? E trabalha com adolescentes, até o caso da Denise é uma adolescente. Então, a questão da técnica e a questão da metapsicologia, desses novos
novos campos de trabalho da psicanálise, elas se alimentam muito, são alimentadas e se alimentam muito dos conhecimentos que vieram, da ousadia de muitos autores, de muitos psicanalistas que começaram a trabalhar com criança, com bebê, e aí trabalhar com o doente somático no hospital, ou trabalhar com o doente com a psicose. Então, a psicossomática psicanalítica, ela está nesse campo aí, onde nos convida a criar, a ousar, a fazer coisas que vão muito além da psicanálise clássica, foi feita, foi criada e estruturada para trabalhar com os neuróticos e tem uma função, um êxito e uma importância fundamental. Mas a gente vai para outros caminhos. E destacar a importância de contribuições que é dada, né? A criança que não fala, ela não faz livre associações, aí se descobre o brinquedo, se descobre o desenho, e, e o psicanalista com o paciente psicossomático, assim como o paciente psicótico, ele funciona muito como um psicanalista da infância, que tem que criar e, enfim, era isso. E aí essa é uma das questões importantes de que quem procura o curso passa por essa disciplina. É isso. Mas, mais uma vez, queria agradecer os casos maravilhosos, sempre é bom ouvir, e concordo com essa ideia de que o projeto não é um projeto, ele é um trabalho exitoso e que nós precisamos integrar tudo isso na nossa docência, né? Na nossa, essa experiência maravilhosa do projeto ser incorporada, né? No nosso curso, como é sempre, né? Sempre a gente chama o projeto quando a gente está precisando apresentar a psicossomática. Então, vocês são partes permanentes e que devem a gente integrar mais isso. Acho que esse é o nosso paradigma futuro aí. Muito obrigada, Wagner. Acho que vale dizer, né, que o projeto tem andado por mudanças, construções, reformas. A gente está com um novo nome de Propsicossoma agora, né, que a gente tem construído esses caminhos novos, né? Tem uma pergunta da Fabiana, em que ela pergunta em que medida é possível atender um paciente psicossomático online? Posso responder. Né, eu acho que primeiro é super interessante divulgar que no projeto, nesse período, né, nós tivemos dois grupos de atendimento e que, em função da pandemia, né, tiveram que se transformar em atendimento online, né? E acho que assim vem nos surpreendendo o quanto tem sido construtivo, o quanto tem sido, acho que muito feliz, né? Esses dois grupos tiveram ótimos resultados do próprio acolhimento entre os membros e, e acho que são grupos, um deles encerrou, o outro permanece, mas eu acho que com bons resultados. E a paciente Ana, que eu atendo há tanto tempo, depois da pandemia, ela retornou online. Acho que até diferente, porque como já existia um vínculo, uma presença, o corpo, mas acho que pode ser metabolizado para algo não presencial, né? Então, acho que é possível. Não acho que talvez em todas as situações, mas acho que é possível sim. Essa pergunta, Fabiana, daria mais 2 horas de conversa, né? Mas, por mais que seja muito difícil trabalhar online, né, e a gente pode questionar, não apenas, né, eu não gosto muito do termo paciente psicossomático, né, porque eu acho que até mesmo um neurótico é psicossomático, mas isso é para outra conversa de mais 2 horas, né?
Mas um mesmo paciente que tem esse tipo de comunicação primitiva, eu prefiro falar assim, que tem deficiências representativas, às vezes com toda a dificuldade, sem dúvida é muito mais difícil, né? Pode sentir uma presença pela palavra, né? Por um tom mesmo que distorcido, né, de uma comunicação virtual. Então funciona por causa disso, porque acima de qualquer coisa, o que é importante é a possibilidade do paciente poder ser visto mesmo que online, ser escutado e ser traduzido naquilo que ele não consegue ele mesmo dizer. Insisto sempre, é a terceira vez que eu vou dizer, é muito mais difícil. Às vezes é o único jeito, quando, né, a pessoa mora em outro estado, mora em outro lugar, né? Eu acho que preferencialmente é melhor presencialmente, né? Mas eu acho que é possível também porque se trata de uma relação e a tecnologia nos permite, né, mesmo que seja muito mais empobrecida, sem dúvida, né, não tem a presença toda do corpo, não tem o cheiro, não tem toda a sensorialidade que também participa da transferência, vamos lembrar disso, né? Mas às vezes é o que é possível e bom, né, a gente pode trabalhar. E quando a gente reconhece que não dá, pela relação, gente, não é apenas pelo online. Tem relações que não batem mesmo no presencial. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de dizer, olha, não é possível continuar desse jeito, presencialmente ou online, pela relação que se estabelece. Se tem relação online, eu acho que já é um bom caminho para a gente poder trabalhar. Né, pegando um pouquinho que você falou que tem 2 horas, teria 2 horas para falar sobre o assunto, eu acho que vale dizer que em março o próprio Psicossoma está se organizando para divulgar uma jornada clínica em que o tema vai ser Fios Invisíveis de Presença no manejo com pacientes graves, em que a gente vai abordar sobre esse assunto, vamos trazer participantes para poder conversar, discutir e talvez construir juntos pensamentos sobre esse tema em específico, que eu acho que é super atual. A gente tem mais 2 minutos, acho que tem uma pergunta que fizeram, não sei se daria para responder a tempo, mas a Majô perguntou, né? Eu acho que foi a Majô que perguntou no YouTube. Ela queria saber só um pouquinho se ela queria saber se a Denise, se possível, puder comentar um pouquinho dessa situação grave de abandono que ela falou que ela sentiu, né, no caso da Daniela, né? Se der para poder responder, Denise, você acha que daria para ser rápido? Ou a gente te apressando, né? Que coisa horrorosa. Principalmente porque essa é uma questão difícil, né, muito delicada, porque quando você pergunta, eu sinto ao mesmo tempo, sabe, Majô, duas coisas. Primeiro, o abandono que nós ficamos, né? A violência que ficou sobre mim e sobre a equipe de não poder ter acesso, né? E como foi difícil, o quanto todas as vezes que a gente toca, o quanto a gente ainda tem a elaborar, né? Mas eu diria mais, assim, o meu último ato falho com relação a Daniela, né? Que é a menina que morreu. Eu não pensei muito sobre isso, porque isso ocorreu, mas acho que fala, né, assim, o sentimento do risco desse abandono dessa menina, né? Que é como aquela criança, sabe? Que tem muito, eu tenho essa imagem, muitos adultos responsáveis, mas não teve um que falou, tô cuidando, né? Então ninguém cuida. E essa criança fica abandonada, né? E o risco imenso que ela corre, né? Porque ela tem a forma mais grave, das formas mais graves da doença, né? Não sei se te respondi, mas, Jô, rapidamente. Bom, acho que é isso. A gente acabou ficando com esse tempo, né? Acho que talvez a gente tenha que encerrar por hoje. Quem quiser ficar para poder perguntar mais, acho que o Rubens queria, na verdade, antes da gente encerrar, fazer 2 apontamentos. Aí a gente encerra. Então, gente, de novo agradecer a presença de vocês, dos colegas, professores, membros do departamento, alunos e, né, as pessoas que pela primeira vez estão aqui com a gente ou então que já vieram outras vezes.
E o que não falta é atividade, né? Então tem esse evento do projeto em março, né? E eu queria, para quem não conhece, né, queria lembrar vocês, né, um pouco do nosso percurso, né? Quer dizer, e sobretudo falar também de outra realização nossa, que é a revista Trama, né? Que já está no seu 7º número, ela foi criada em 2019 e vai sair no dia 10 de dezembro. É uma revista online onde vocês, quem não conhece, né, e se interessar, pode conhecer um pouco mais sobre a nossa produção escrita, sobre a nossa produção clínica. A Trama sai, o número 7 sai em 2007, mas no site do departamento, né, tem uma página onde estão todos os números anteriores para vocês conhecem, para vocês poderem conhecer. Ela é de livre acesso, né? Então está disponível. E eu vou colocar aqui no chat de vocês os, os endereços tanto do departamento e do curso de especialização para quem quiser conhecer, como da Trama para quem quiser consultar. E como a Bruna falou, quer dizer, um dos objetivos dessa nossa atividade é um pouco o que a gente chama conheça a nossa cozinha, entendeu? E a gente tem pessoas muito familiares que gostam de viver, e é bom a gente receber as pessoas que são próximas também na nossa cozinha. Quem tiver curiosidade sobre a especialização e quiser saber mais alguma coisa, a gente está à disposição, seja alguns minutinhos depois, ou seja, pelos canais que a gente já divulgou, e vocês podem sempre satisfazer a curiosidade de vocês, tá? Obrigado. É isso, gente. Ficamos com isso, com esse evento, com essas contribuições. Agradeço o Rubem, a Denise e a Ana Silvia pelas falas e por todos pelas perguntas e contribuições também. Quem quiser ficar para poder falar mais, perguntar mais sobre a especialização, ter dúvidas sobre a especialização, fiquem à vontade. E de resto, a gente fica por aqui e até uma próxima.